Valquíria e aqui iremos falar sobre aspectos jurídicos do terceiro setor e sobre o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, já que com as mudanças constantes, questões jurídicas geram sempre muitas dúvidas nas organizações e iniciativas sociais. Enquanto o primeiro setor diz respeito às instituições do Estado e o segundo setor às organizações privadas com fins lucrativos, ou seja, as empresas, o terceiro setor se refere às organizações privadas que não têm finalidade lucrativa, ou seja, as chamadas OSCs, Organizações de Sociedade Civil. Muitos de nós usamos o termo ONG, Organização Não Governamental, mas essa tem caído em desuso nos últimos anos, principalmente após o novo marco regulatório. Aqui no Brasil, o terceiro setor pode ser dividido em diversos tipos de personalidades jurídicas, associações, fundações ou organizações religiosas, por exemplo. Aqui iremos detalhar principalmente as associações e fundações. A maioria das organizações do terceiro setor no Brasil são associações. Segundo o Código Civil, no artigo 53 da Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, uma associação se caracteriza como sendo a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. É importante ressaltar que, embora os fins da associação não sejam de ordem econômica, ela não está proibida de realizar atividades geradoras de receita. Mas, para isso, a associação precisa prever expressamente em seu estatuto a possibilidade de realizar essas atividades, bem como reverter integralmente o produto gerado na consecução do objetivo social da associação. As associações podem ter finalidade altruística, como uma associação beneficente que atende a uma comunidade sem restrições qualificadas, ou não altruística, no sentido de que está restrita a um grupo seleto e homogêneo de associados. A constituição de uma associação ocorre por meio do registro de dois documentos, seu estatuto social e a ata de constituição, que nós conhecemos bem, não é mesmo? O estatuto é o conjunto de cláusulas contratuais que prevê os direitos e os deveres da associação e de seus associados. Já a ata de constituição é o documento que registra a reunião realizada para o nascimento dessa associação. Ambos os documentos devem ser registrados no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Segundo o Código Civil, as fundações são instituições que formam-se pela constituição de um patrimônio dotado de personalidade jurídica destinada a cumprir uma finalidade social, segundo a vontade desses seus instituidores. Diferentemente das associações, onde o núcleo central é o indivíduo, nas fundações o núcleo central é o patrimônio. As fundações podem ser constituídas por indivíduos, por empresas ou mesmo pelo poder público. Nesse último caso, e creio que você conhece, há muitas delas que são fundações públicas. O registro da fundação depende de autorização do Ministério Público para a escritura definitiva em tabelião de notas e o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Alguns exemplos de fundação são a Fundação Bradesco, criada pelo Banco Bradesco e dedicada ao desenvolvimento de projetos sociais, principalmente na área de educação. Temos também a Fundação das Nações Unidas, que foi criada por Ted Turner, com o objetivo específico de apoiar e difundir o trabalho da ONU. E temos também a Fundação Telefônica, que apoia projetos na área da proteção dos direitos da criança e do adolescente em todo o Brasil. Aqui no Brasil, as organizações da sociedade civil podem receber certificação e títulos com o objetivo de reconhecer o trabalho dessas organizações. E, em conjunto com esse reconhecimento, traz também alguns benefícios para as instituições. Eu posso mencionar aqui para você duas delas: a Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEAS, e o Título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP. É preciso lembrar que a instituição deve optar pelo título que parece mais conveniente, considerando sua estrutura e também os objetivos institucionais. O título de OCIP, por exemplo, é concedido no âmbito federal, pelo Ministério da Justiça.
Em comparação com as outras titulações, a obtenção dessa qualificação é mais rápida e menos burocrática. Um benefício de OCIP é que seus dirigentes podem ser remunerados. Outra característica de um OCIP é a sua idoneidade. As informações sobre as OCIPs são públicas, existindo vários dispositivos que visam garantir a transparência da entidade, como as comissões de avaliação, o conselho fiscal e a adoção de práticas de gerenciamento que dificultam a busca de interesses pessoais. Já o CEAS, que também é concedido no âmbito federal pelo Conselho Nacional de Assistência Social, possibilita a isenção de pagamento de cota patronal de Seguridade Social e é imprescindível para a celebração de convênio com a União. As concessões do CEAS dependem da apresentação de vasta documentação, inclusive registro anterior no SENAS e no Conselho Municipal de Assistência Social do município da sua sede, por exemplo. A entidade deve estar em funcionamento contínuo e efetivo por 3 anos, tendo sido constituída aqui no Brasil. O CEAS abrange entidades que trabalhem com a promoção da proteção de vários grupos ou causas: a família, a infância, a maternidade, adolescência e velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, além da promoção de prevenção, habilitação, reabilitação e integração das pessoas com deficiência, integração ao mercado de trabalho, assistência educacional e de saúde, desenvolvimento da cultura e o atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social. Diferente da OCIP, os dirigentes da entidade não podem ser remunerados. Os fundos públicos são despendidos de forma bastante rígida e o controle sobre a realização dos objetivos do projeto é exercido em grande parte em relação à forma de aplicação desses recursos. Entendido um pouco sobre essas personalidades jurídicas possíveis, eu vou trazer para vocês agora um pouco sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MROSC. Ele é uma agenda política ampla que tem como desafio aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado. O trabalho de construção do marco regulatório foi conduzido pela Presidência da República em constante diálogo com as OSCs, gestores e especialistas, e foi dividido em 3 grandes eixos. O primeiro é a contratualização com o poder público, ou seja, as parcerias com a administração pública em geral. O segundo ponto é a sustentabilidade e certificação, que se dá através da simplificação e desburocratização do regime tributário. E terceiro, o conhecimento e gestão de informações, através da produção de estudos e pesquisas, seminários, publicações, cursos de capacitação e disseminação das informações sobre o universo das organizações da sociedade civil e suas parcerias com a administração pública. O termo de colaboração é utilizado para a execução de políticas públicas nas mais diferentes áreas. Nos casos em ecopolítica pública em questão, já tem seus próprios parâmetros, com indicadores e formas de avaliação conhecidos, integrando muitas vezes, como por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Em sua maioria, essas políticas são aquelas que se destinam à manutenção de equipamentos de assistência social, creches ou atendimento educacional especializado, programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. Já o termo de fomento pode apoiar e reconhecer iniciativas das próprias organizações, buscando atrair para as políticas públicas tecnologias sociais inovadoras, fomentar projetos e eventos nas mais diversas áreas e ampliar o alcance das ações desenvolvidas por parte das organizações. Como exemplo, eu posso citar o fomento à capacitação de grupos de agricultura familiar, projetos de enfrentamento à violência contra a mulher ou de proteção e promoção de direitos das pessoas com deficiência, exposições de arte, exposições de cultura popular. Já quando a parceria não envolver transferência de recursos financeiros, pode-se assinar um acordo de cooperação. Por fim, nós vamos falar aqui das etapas para a celebração das parcerias entre os órgãos públicos e OSCs previstas no novo marco regulatório. Elas são 5 etapas principais.
Primeiro, é planejamento. O segundo, seleção e celebração. Terceiro, execução. O quarto, monitoramento e avaliação. E por fim, o quinto, prestação de contas. A etapa de planejamento é comum tanto à administração pública quanto às organizações da sociedade civil. É a fase mais importante de uma parceria, pois um bom planejamento garante a efetividade das etapas seguintes de seleção e celebração, execução, monitoramento e avaliação e, muito importante, a prestação de contas. A etapa 2 de seleção e celebração das parcerias traz como principal inovação a obrigatoriedade do chamamento público. Além desse chamamento ser uma medida de transparência e de incentivo à gestão pública democrática, ele atua de forma a ampliar as possibilidades de acesso das OSCs aos recursos públicos. Ao mesmo tempo, abre ao Estado a possibilidade de conhecer e ter contato com um universo maior de organizações. A etapa da execução de uma parceria é o momento de realização das atividades que foram planejadas. O projeto precisa ter metas claras que depois servirão de parâmetros para que sejam medidos os resultados. A etapa de monitoramento e avaliação ocorre durante toda a execução da parceria. A administração pública fará o acompanhamento dos projetos e das atividades, com especial atenção para os resultados alcançados pela organização parceira. Você e sua instituição poderão receber visitas aos locais onde as atividades e os projetos estão sendo desenvolvidos. E a última fase, a prestação de contas. Uma boa prestação de contas é o resultado de um bom planejamento e de uma execução cuidadosa, preocupada em atender o que estava previsto no plano de trabalho que você e sua organização criaram. A Lei 13.019 de 2014 traz um novo olhar sobre a prestação de contas, compartilhando a responsabilidade dessa etapa entre as OSCs e a administração pública. Pode parecer um tanto óbvio, mas é uma mudança muito importante de abordagem. Afinal, se os recursos utilizados em uma parceria são públicos, é o público, a sociedade como um todo, que deverá saber como seu dinheiro está sendo usado. Agora que conhece os principais aspectos jurídicos do terceiro setor, tenha em ordem os principais documentos da sua organização, continue estudando a legislação do nosso setor e bom trabalho!